portal Lei Agora e da Web TV do Play Agora. Aqui é Vinícius de Carvalho para mais um quadro diário de análise política com vocês. Hoje eu quero me destacar numa matéria que está postada no Lei Agora sobre o indeferimento da candidatura do candidato a senador Pedro Taques, né? Ex-governador do estado e ex-senador também. Não vou me ater aqui às questões jurídicas, né? Não é o meu ramo. Meu conhecimento é apenas o necessário para a compreensão dessa área, mas ele tem uma pendência, né, ele tem uma condenação por conta da caravana da transformação, né, que era uma junção de vários órgãos, né, estaduais que percorriam os municípios em datas programadas e faziam atendimentos à população, cujo grande destaque eram as cirurgias de catarata, né? Então isso foi entendido como uma ação eleitoreira e ele teve uma condenação na época da candidatura dele a governador, na reeleição, né? A governador quando ele foi derrotado, né, pelo atual governador Mauro Mendes. Então, para muita gente, o entendimento do TRE, né, do Ministério Público Eleitoral, né, que o tribunal manteve é que que essa condenação o torna inelegível. Eles discordam, né, a defesa dele discorda e vem recorrendo, mas agora houve uma decisão do TRE mesmo. Imagino que ainda caiba recurso para instâncias superiores, né, para o TSE, por exemplo. Mas ficará uma candidatura sub júdice, né, o que gera muita incerteza sobre ela. Mas quero me concentrar no aspecto mais político. Mexe, né, quando ele entrou como candidato, quando ele lançou sua candidatura, lembrando que ele foi um dos últimos, né, candidatos a confirmar sua candidatura, gerou muito comentário. E aí, muda, não muda? Muda todo o cenário eleitoral? Como é que é? Zerou o jogo? E eu comentei, né, em vários espaços que não, ele é um candidato importante, tem que ser respeitado, tem uma densidade eleitoral boa, né, porque ele vem de 3 eleições majoritárias, né, vem eleição para senador em 2010, quando ele foi eleito, governador em 14, quando ele foi eleito também em primeiro turno, e governador em 18, quando ele foi derrotado, mas fez uma boa votação, né, 271 mil votos. Tudo bem que eram menos candidatos, né, eram 5 candidatos só a governador, sendo 3 deles competitivos, né, ele próprio Pedro Taques, o Wellington Fagundes, né, e o atual governador Mauro Mendes. Então ele tem uma densidade eleitoral, está espalhado em todo o estado e é uma personalidade, né? Ele é alguém a ser sempre observado, né? Tem uma legião de seguidores ainda grande, sobretudo nas mídias sociais, tem uma memória, né, das obras, né, que ele fez como governador, da atuação dele como senador, então ele tem um capital eleitoral que não pode ser desprezado. Cheguei a comentar que ele poderia fazer pelo menos até 100 mil votos, né? Tem uma votação em torno de 100 mil votos sem muita surpresa. Mas não era um candidato que entrava assim para ser muito competitivo, né? Tinha chance? Tinha, porque essa eleição está bastante disputada, né? Essa eleição para o Senado bastante fragmentada. Então, vamos acompanhar as decisões que ele vai tomar. Eu acho que ele tende a insistir na lógica que ele vem colocando de ser candidato para realmente ter esse espaço, para dialogar novamente com o eleitor, né, para reelaborar, né, rediscutir algumas questões do que foi o governo dele, do que foi o mandato dele no Senado. Eu imagino que ele insistirá com a candidatura ainda que subjúdice, né, ele vai correr esse risco, né, mas se caso ele optar por retirar, existe um impacto, existe, né, relativo àquilo que eu falei, esses votos dele acabam sendo redistribuídos, né, entre outros candidatos. Talvez uma parte deles vale para o Nilson Leitão, talvez até para o Carlos Favro. Eles tendem a se espalhar, né? Talvez até para o Procurador Mauro, né? Alguns votos do Pedro Taques, né? Fica difícil saber com exatidão para onde que eles vão. Mas mexe com a eleição, claro, porque ele é um candidato competitivo, não é um candidato a ser desprezado, né? Eu vejo pouca chance dele ser eleito, né, mas ele não deve ser desconsiderado, então uma eventual retirada dele seria um impacto nessa eleição. E seria muito ruim para ele, né, porque em caso de derrota ele ambiciona voltar, né, em eleições futuras, né, para deputado federal, por exemplo. Acho que ele teria
uma boa chance de ser eleito. Né? Acho que, inclusive, eu já comentei isso, entendo que essa candidatura atual, né, sendo mais estratégica, essa candidatura dele acabou sendo um erro. Né? Ele deveria ter se preservado, ter apoiado alguém, né, ter endossado alguma candidatura agora, para poder ser candidato lá em 2022 com peso maior. Né? Mas ele preferiu vir isolado, né, sempre muito baseado nele, na personalidade dele, nas realizações dele, né, e enfim, corre esse risco jurídico que nós estamos vendo. Acompanhamos para ver qual será a decisão do candidato Pedro Taques. Um abraço a todos vocês e até amanhã.